Boa noite, povo abençoado do Senhor. Tudo bem? Glória a Deus. Estamos aqui mais uma noite para esse devocional abençoado. O penúltimo devocional dessa campanha, a qual nós temos sido abençoados poderosamente pelo Senhor. As ministrações que temos recebido, temos sido edificados e Deus tem nos abençoado e tem nos levantado como um intercessor para esse tempo. E nessa noite eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está no Salmos 42. Salmos 42, e mais especificamente o versículo 8, que diz o seguinte: De dia o Senhor dirige o seu povo, e de noite a sua canção está comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Queridos, esse salmo ele é poderoso, esse salmo ele é profundo, porque quando nós pegamos ele desde o começo, desde o versículo 1, nos seus 11 versículos, nós podemos observar um conflito que Davi vivia e que não é diferente dos dias de hoje. Davi ele vivia um conflito real entre a sua alma e a sua fé, entre a sua razão e a sua convicção, a sua fé. Esse salmo ele revela bem isso. De um lado, Davi mostrando os seus sentimentos, como ele estava, como estava a sua razão, como que ele estava se sentindo naquele tempo. E ao mesmo tempo ele começa a questionar esse momento, esse estado da sua alma, baseado nas suas convicções, baseado na sua fé, baseado naquilo que Deus havia ministrado ao coração de Davi. E interessante, querido, que quando Davi ele focava os seus olhos nas circunstâncias, quando Davi ele colocava a sua atenção, deixava a sua atenção se desviar para as circunstâncias, ele logo entendia que as coisas elas não estavam bem e a tendência era piorar. Por exemplo, no versículo 7 ele fala o seguinte: um abismo chama outro abismo. A sua alma estava tão angustiada pela realidade que estava acontecendo, que ele dizia, olha, não tem jeito, é como um abismo chamando outro abismo, as coisas vão piorar. Mas aí ao mesmo tempo Davi se voltava para Deus, ele se voltava para a palavra do Senhor, e logo no versículo 8, ele entendia que Deus era aquele quem poderia mudar a situação, que Deus era aquele quem iria mudar a situação, e logo ele se enchia de ânimo, logo ele se enchia de esperança, logo ele se enchia de fé para enfrentar as circunstâncias. Interessante que Davi ele não negava a realidade. Havia uma situação difícil que ele estava vivendo. Mas o interessante é que Davi ele tinha um olhar de quem estava sentado nas regiões celestiais. Como nós somos ministrados aqui há duas semanas atrás, nós precisamos olhar a partir do terceiro céu. Quando nós olhamos a partir do terceiro céu, nós começamos a enxergar as situações diferentes, com o olhar de Deus e não com o olhar da terra, não com o olhar da razão, com o olhar do que os olhos carnais podem ver. Davi ele vivia uma verdadeira batalha entre a sua fé e a sua razão, entre a razão das coisas que estavam acontecendo e a convicção que ele tinha em Deus de que as coisas poderiam mudar. Eu estava observando que esses salmos, nos 11 versículos descritos nesses salmos, por 10 vezes Davi ele revela a sua angústia, a sua tristeza. Por 10 vezes ele diz que a sua alma está triste, que a sua alma está angustiada, que a morte o persegue.
Mas interessante que também por 9 vezes Davi ele faz perguntas, ele faz questionamentos, o porquê que a sua alma estava naquela condição. Por que que ele permitiu que a sua alma chegasse naquele estado. E quando nós fazemos perguntas, quando nós fazemos questionamentos, quando alguém faz pergunta, quando alguém faz um tipo de questionamento, é porque ela não está conformada com a situação. E quando a pessoa começa a fazer questionamento, começa a fazer perguntas, logo Deus começa a trazer respostas. E eu quero propor um desafio para nós, queridos, para mim, para você que está me ouvindo nessa noite, a nós fazemos um questionamento em Deus, por que que nós estamos nessa situação? Não estamos negando a realidade, não estamos negando aquilo que é natural, mas nós precisamos ter a convicção daquele a quem nós proferimos a nossa fé. Nós confiamos em Deus, e o Senhor é aquele quem pode nos trazer livramento, é o Senhor, nosso socorro vem do Senhor. Eu gosto muito de repetir, eu sempre repito para mim mesmo, Jó, capítulo 19, versículo 25, quando ele diz o seguinte: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim ele se levantará. Lamentações, capítulo 3, do versículo 21 ao versículo 24, ele diz o seguinte: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então nós precisamos encher a nossa mente e o nosso coração da palavra do Senhor, daquilo que nos traz esperança. Nesse conflito entre a razão e a nossa fé, as nossas convicções, a nossa fé, ela precisa prevalecer. Especialmente nesse momento que nós estamos passando. Porque nós acreditamos e nós cremos que Deus, Ele está movendo os céus e a terra e o Senhor trará livramento. Aliás, Deus não perdeu o controle das coisas. O Senhor continua no controle de todas as coisas. Então, queridos, eu gostaria de propor esse desafio para nós fazermos esse análise. Por que que nossa alma está triste? Por que que nós estamos angustiados? Confie em Deus. Espera no Senhor, Ele é o nosso socorro, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso refúgio. O Senhor trará respostas, queridos, para o meu coração e para o seu coração. O Senhor trará respostas nesses dias e nesse tempo para as nossas vidas. Por que estás abatida? Espere em Deus. Espere em Deus, porque eu ainda o louvarei. Espera no Senhor, porque Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso refúgio. Espere em Deus, porque Ele sempre tem uma resposta, o Senhor sempre tem uma saída, o Senhor sempre tem uma direção para nos dar. E que as nossas convicções, que a nossa fé, ela venha sobressair sobre a razão. Não vamos negar a situação, não vamos negar o que é real, mas nós vamos confiar no Senhor Jesus. Trazer à memória aquilo que nos traz esperança, nos encher da palavra do Senhor, nos encher de Deus, porque é isso que nos trará esperança para poder prevalecer nesse tempo. Amém? Eu quero fazer uma oração com você e que o Senhor possa encher o seu coração, o meu coração, o nosso coração das convicções da sua palavra, encher o nosso coração de fé, de esperança, de alegria. Não fique dando ouvidos para os barulhos que estão aqui, mas ouça o que os céus têm a dizer. Ouça o que a palavra do Senhor tem a dizer. Amém? Se possível, feche os seus olhos. Se você tiver com mais alguém aí na sua casa, pegue na mão dessa pessoa. Nós vamos orar nesse momento. E o Senhor, Ele vai acalmar o seu coração. Você está angustiado por alguma realidade que você esteja passando, algo que você esteja enfrentando nesse momento. Ouça a voz do Espírito Santo. Ouça aquilo que Deus tem para ministrar o seu coração nessa hora. Para um pouco, aquieta a agitação. Para de ouvir os barulhos aí fora e se volte para a palavra do Senhor. Se volte para aquilo que Deus tem para dizer. E pergunta, por que você está abatida? Qual é a razão? Mas ao mesmo tempo diga, espera em Deus, espera no Senhor, porque eu ainda o louvarei.
De dia o Senhor Ele me cobre, de noite eu celebro, eu alegro, eu canto louvores a Deus, porque eu tenho a convicção de que o meu Redentor vive e que por fim Ele se levantará. Pai, em nome de Jesus, o Senhor é aquele que nos fortalece, e graças a Deus pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, e se não fosse o Teu amor, se não fosse a Tua misericórdia, o que seria de nós, Pai? Nós entendemos e sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, nada sai do Seu controle. Nenhuma folha cai se não for da Tua vontade, Pai. Nesse momento, Senhor, através do Espírito Santo, que Ele venha adentrar cada lar, cada coração agora, trazendo aquietação, trazendo a calma, trazendo consolo, trazendo esperança, trazendo conforto, papai. Nós cremos em Ti, Senhor. O meu Redentor vive e Ele por fim se levantará. E que nós nesse tempo venhamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança, nos encher da palavra do Senhor. Então adentra cada lar agora, adentra cada coração, Senhor. Vai trazendo direção, Senhor, vai trazendo consolo, conforto, Pai, renovando a fé, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. O Senhor é dono, o Senhor está no controle de tudo, Pai. E nós cremos que não muito depois desses dias, papai, nós poderemos celebrar a vitória que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Obrigado, Pai, por esse tempo, Senhor. Obrigado por essa campanha, papai. Obrigado, Jesus, porque nesse tempo, Senhor, o Senhor nos levantou como intercessor. Mas um intercessor que não anda desesperado, um intercessor que não vive pelo que vê, mas um intercessor que vive pela fé, por aquilo que acredita, por aquilo que tem, pelas suas convicções no Senhor. Obrigado, Jesus, por esse tempo. Obrigado por tudo que o Senhor fez em cada coração, em cada vida, em cada lar. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Seja um intercessor, seja uma intercessora nesse tempo, que ande baseado nas convicções e na fé e não pela razão. Pela fé e não pelas circunstâncias. Amém? Deus abençoe a sua vida. Um abraço em nome de Jesus. Amém.